Olá, com muita alegria no coração, estamos mais uma vez aqui, programa Respostas, aqui pela TV Imaculada. Queremos saudar com muito carinho a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rede Imaculada de Comunicação, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança. Na apresentação do programa, eu, Padre Adriano, com muito carinho, mais uma vez, estamos aqui nesse momento, exatamente para darmos continuidade a este encontro, a este programa, e nós somos muito gratos pela sua participação, pelas perguntas que as pessoas estão nos enviando, e agora, a partir de agora, o canal 321 da Parabólica, nós estamos recebendo perguntas e saudações do Brasil todo. Então, nosso carinho, nosso abraço imenso. Isso, nosso abraço se alargou até todos os cantos desse país. Nós estamos falando aqui então de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na cidade de Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, não esqueçam, Mato Grosso do Sul. O canal aberto 15.1 e também os canais 21 e 521 da NET, aqui para o pessoal aqui de Campo Grande. Pela a Parabólica para todo o Brasil, repito, canal 321. E você pode ter acesso ao nosso programa também pelas redes sociais, o site www.miliciadaimaculada.org.br. E para dizer que ainda tem mais um jeito de você acessar nosso programa, pelo aplicativo. Você baixa o aplicativo da Milícia da Imaculada e pode participar com a gente. Se você não conhece o programa Respostas, na dinâmica que foi pensada desse programa, nós temos 3 blocos. O primeiro bloco é uma reflexão onde a gente se deixa orientar pela igreja, normalmente abordando um tema que na visão da igreja é o olhar da igreja sobre esse tema, um tema da atualidade. Esse é o primeiro momento de uma reflexão. E depois nós vamos para o segundo e terceiro bloco, onde nós vamos especificamente trabalhar as perguntas que vocês nos enviam. Então, muito obrigado pela participação, pelos recados, pelas mensagens. Estamos muito felizes por isso. Então, nos permita mais uma vez estar na sua casa e na sua vida. Não sei se você está, de repente, você está aí do aplicativo, na sua casa, no carro. Nos permita, então, esse momento, partilhar de um pouco da jornada deste dia com você. E como de costume, nós começamos o programa por meio de uma reflexão. E já faz um bom tempo que o nosso tema geral é a vida da comunidade política. Ao olhar para a Gaudium et Spes, nós percebemos o quanto a igreja nos orienta nesse diálogo que deve existir entre a igreja e o mundo, a sociedade como tal, o Estado. E o tema específico, então, desse programa de hoje é a comunidade política e a igreja. Primeira parte. Por que primeira parte? Porque o texto é longo. Então a gente divide. Eu já falei para vocês que isso acontece quando a gente tem um capítulo, um número muito grande, né? Longo. Então a gente está no número 76 da Gaudium et Spes. Gente, olha, muito atual o que o Concílio Vaticano II vai dizer para nós nesse primeiro bloco sobre o tema da comunidade política e a igreja. Muito atual, porque eu acho que tem gente que está embolando o meio de campo. Tem gente que está confundindo alhos e bugalhos. Vamos lá? Nos deixemos orientar pela igreja agora através da leitura do texto da Gaudium et Spes número 76. A vida da comunidade política. A comunidade política e a igreja. É de grande importância, sobretudo onde existe uma sociedade pluralística, que se tenha uma concepção exata das relações entre a comunidade política e a igreja, e ainda que se distingam claramente as atividades que os fiéis, isoladamente ou em grupo, desempenham em próprio nome como cidadãos guiados pela sua consciência de cristãos e aquelas que exercitam em nome da igreja e em união com seus pastores. A igreja, que em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado, é ao mesmo tempo o sinal
e salvaguarda da transcendência da pessoa humana. No domínio próprio de cada uma, comunidade política e igreja são independentes e autônomas. Mas, embora por títulos diversos, ambas servem à vocação pessoal e social dos mesmos homens. E tanto mais eficazmente exercitarão este serviço para bem de todos, quanto melhor cultivarem entre si uma sã cooperação, tendo igualmente em conta as circunstâncias de lugar e tempo. Porque o homem não se limita à ordem temporal somente. Vivendo na história humana, fundada sobre o amor do Redentor, ela contribui para que se difundam mais amplamente nas nações e entre as nações a justiça e a caridade. Pregando a verdade evangélica e iluminando com a sua doutrina e o testemunho dos cristãos todos os campos da atividade humana, ela respeita e promove também a liberdade e responsabilidade política dos cidadãos. Gaudium et Spes. Como é necessário conhecer um texto desta envergadura, desta importância, com essa clareza. Nós não precisamos ficar procurando chifre na cabeça do cavalo. A bússola da igreja que nos orienta nesse tempo presente já existe. A tradição é viva e nos ajuda de modo muito claro, como está nesses textos, a entender, por um lado, a distinção entre a comunidade política e a igreja e, ao mesmo tempo, os espaços de cooperação que surgem entre ambas. Não há nenhuma incompatibilidade entre admitir o destino sobrenatural da pessoa humana e a sua existência concreta no âmbito da história onde caminhamos, onde peregrinamos. E é interessante que o documento começa dizendo que quando nós estamos numa sociedade pluralística, eu penso que não é desatualizado esse texto do concílio, né? Nós estamos numa sociedade pluralística. E aí você precisa ter de maneira muito mais clara a exata concepção que a igreja mesmo tem das relações entre a comunidade política e a igreja. O famoso dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E olha que a igreja vai nos dizer, e ainda que se distingam claramente as atividades dos fiéis de maneira isolada, quando desempenham, em nome próprio como cidadãos guiados pela consciência cristã, daquelas pessoas que exercitam em nome da igreja em união com seus pastores, ou seja, essa cooperação, mas nós temos que distinguir então essa dimensão que cada fiel, de acordo com a sua consciência, vive dentro da sociedade, guiado pela consciência cristã. E vejam aqui, na continuidade do documento, a igreja, em razão da sua missão e competência, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado, nem esquerda, nem direita, nem para cima, nem para baixo. Vou repetir porque eu falo isso aqui no programa e tem gente que parece não entender. Isso aqui é um texto da igreja. De modo algum a igreja se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado. Se você incensa político, o problema é seu. A igreja não se identifica com um sistema político determinado, mas ao mesmo tempo nesta sociedade ela tem a missão de ser, ao mesmo tempo, sinal e salvaguarda da transcendência da pessoa humana. Vejam que a missão dentro da sociedade, da igreja, é uma missão sublime, mas não podemos dizer que nenhum sistema político é entendido como a implantação do reino. E aqui a gente celebramos recentemente Cristo Rei. O meu reino não é deste mundo. É o perigo dos fundamentalismos religiosos. O perigo
o grande perigo de você usar a religião como instrumento de politicagem. Isso é perigo. Cada uma no seu domínio próprio, olha que bonito, a igreja tem claro, cada uma, sociedade organizada, sociedade civil e a igreja, cada uma no seu domínio próprio, são independentes e autônomas. Tem gente que ainda está vivendo a época do padroado. Não, esse pessoal cansa a beleza da gente, né? Que já é pouca. A gente já não tem muita beleza, então paremos com essa ideia, porque a própria tradição da igreja está afirmando, não é um Padre Adriano da vida, que o que eu penso também não importa. Não importa. A igreja está dizendo que a igreja, Estado, igreja e sociedade são independentes e autônomas. Independentes. Por isso que eu não quero lobby católico em congresso. É a igreja que não quer. Nós temos que olhar para um horizonte que seja capaz de entender que a laicidade do Estado é uma conquista fundamentada nas bases do cristianismo, que não se confunde absolutamente com o laicismo, porque o Estado não pode. A igreja vai lembrar a destinação sobrenatural do cidadão. Então a igreja vai lembrar o Estado que ele não pode ser antirreligioso, ele não pode assumir confessionalmente uma religião. Isso não pode, a própria igreja diz isso. E muita gente nas redes sociais confundindo a cabeça das pessoas. E esse pessoal parece que tem dinheiro, porque você entra no Instagram, é um falando mais besteira que o outro, e tudo ali está escrito ali, patrocinado. Da onde está vindo tanto dinheiro para falar asneira? Para falar asneira. Mas a maioria do nosso povo é o que está ouvindo. Autonomia, domínio próprio da política e da igreja. Veja, ambas, apesar de estarem em domínios específicos, a igreja e a sociedade, servem à vocação pessoal e social dos mesmos homens. Vejam, dimensão pessoal, dimensão social são inseparáveis dentro da visão antropológica do cristianismo. Vejam, e tanto mais eficazmente vão exercitar esse serviço para o bem de todos, quanto melhor cultivarem entre si uma sã cooperação. Veja, distinção, mas é necessário uma sã cooperação, tendo em vista também as circunstâncias e lugares. Que bacana, gente, que bonito. O homem não se limita à ordem temporal somente. Vivendo na história humana, fundada sobre o amor do Redentor, a igreja vai contribuir para que se difunda mais amplamente a justiça e a caridade. Então, a igreja, como dizia Paulo VI, como servidora da humanidade, perita em humanidade, e assim também pode servir a humanidade. Eu fico maravilhado com um texto desse, e como hoje nós vemos tantas pessoas aí querendo ser a bússola desse momento presente, para que ficar inventando bússola? Amados, nós já temos bússola. O Concílio Vaticano II é a atualização do Evangelho e da tradição da Igreja. Você não precisa ficar inventando bússola, porque todo mundo agora descobriu a roda, né? Todo mundo agora. Gente, é cansativo, né? É cansativo. Chegamos ao final desse primeiro bloco, com essa reflexão tão importante, tão atual, porque tem gente aí, tem cristão que está confundindo o reino de Deus com a política. Cuidado com essas coisas, distinções e separações, né? Nem sempre são, mas essa cooperação também que é necessária. Sal da terra e luz do mundo. Esse é o chamado para mim, para você, para a nossa igreja dentro da sociedade. Nós vamos para o nosso intervalo agora, o tempo passa rapidinho aqui no programa e na sequência nós voltamos. Até daqui a pouco. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida, nós já estamos de volta e é digno de recordação aqui no programa Respostas, aquilo que aconteceu aqui em Campo Grande estes dias, que foi a Jornada Estadual da Juventude. Olha, eu estive lá durante praticamente o dia todo
E foi um momento muito bonito, um momento de esperança para a Igreja do Regional Oeste 1, Mato Grosso do Sul, que é composto, se você é de outras partes do Brasil não sabe, nosso regional é composto por 7 dioceses, incluindo a Arquidiocese de Campo Grande. Então vieram ônibus de todo o estado. Quando eu estava chegando na jornada, tinha um pessoal lá de Eldorado que tinha dito que tinha saído de Eldorado às 8 da noite anterior, passaram a noite viajando. Então foi um clima muito festivo, muito jovens. Então eu gostaria de parabenizar os organizadores da Jornada Estadual da Juventude, que com certeza vem trazer muita esperança, sobretudo para esse delicado campo da evangelização da juventude. Então, parabenizamos a organização dos jovens, dos cristãos jovens católicos do Mato Grosso do Sul, em âmbito regional, e também por todo o empenho da igreja local para que esse dia fosse memorável. E eu penso que ficou muito claro para todos que foi um momento histórico, bonito. Amados, nós vamos voltar agora para as questões que vocês nos apresentam. E se vocês me permitem, eu quero ser fiel ao que eu falei no programa passado, que é terminar uma pergunta que nos foi enviada, e eu espero que ele esteja assistindo, né? O Adalgísio Pimentel Madorra, de Águas de Lindóia. Já falei, programa passado, meu Deus do céu. Que vontade que eu tenho de conhecer Águas de Lindóia. São Paulo, né? Interior de São Paulo. Qual foi a pergunta do Adalgísio? Eu gostaria de saber o porquê das relíquias dos santos e onde e quando surgiu. Eu tinha começado já a resposta, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve retrospectiva do que eu tinha falado, porque pode ser que você está assistindo o programa hoje e não viu no programa passado. Mas não deu tempo de terminar a questão e eu vou voltar para ela agora. Olha, eu estava dizendo, Adalgísio, no encontro passado, que o culto das relíquias, ele nasce cedo na história do cristianismo. Nós já temos relatos em 156 depois de Cristo. Olha só, o primeiro, vamos dizer assim, datado, exemplo de culto de uma relíquia por parte dos cristãos, surge em 156 em Esmirna, que nós podemos dizer que hoje corresponderia à atual Esmínia, na Turquia, Esmirna, né, na Turquia. O que aconteceu? A propósito do martírio de São Policarpo, que foi relatado, né, no grande autor Eusébio de Cesareia. E ele relata ali, nas atas do martírio de São Policarpo. O que aconteceu com São Policarpo? Depois dele ser queimado na fogueira, Eusébio de Cesareia, em 156, olha, século II, tá? Você pediu quando começou, né? Relata-se ali que os discípulos do mártir, que é Policarpo, recuperaram os ossos calcinados pelo fogo, né, do seu mestre, no caso São Policarpo, e acolheram-nos como objetos sagrados. Veja, já temos relatos em 156. Mas nós podemos dizer, desde os tempos das catacumbas, a história da importância da veneração das relíquias entre os católicos acontece no contexto de perseguição dos mártires. Quando alguém morria pela fé, não negava o nome de Cristo, já surgia dentro da comunidade uma admiração pública. E aí, em seguida, o corpo do mártir já era, vamos dizer assim, já nascia uma espécie de culto em torno da pessoa do mártir e de seus restos mortais. No início do cristianismo, Adalgísio, nós podemos dizer que a nossa veneração dos santos, concebida dentro da concepção teológica cristã católica, ela nasce a partir do culto aos mártires, porque a comunidade já destacava a importância dos mártires para a comunidade. Depois, o que aconteceu? Depois essas relíquias foram ganhando importância. Por quê? Porque começaram a surgir, vamos assim dizer, diversos milagres que foram atribuídos a esta relíquia, no caso a relíquia do mártir São Policarpo, e a busca por objetos semelhantes foi se popularizando, foi se alastrando e se tornou cada vez mais popular, conduzindo, Adalgísio, por exemplo, à descoberta da cruz,
da crucifixão de Jesus, ali por volta, por exemplo, de 318. Falamos ali no caso também das relíquias, você não citou especificamente isso, mas das relíquias da paixão de Cristo. Então, desde o início do cristianismo, nós podemos dizer ali nos primeiros séculos, as relíquias eram importantes, principalmente partes do corpo dos mártires. Por quê? Porque a comunidade, os cristãos consideravam que seriam estes os primeiros a se levantarem no dia da ressurreição. É muito forte isso, a consciência da ressurreição na comunidade. Se dizia entre os cristãos que, de fato, entre aqueles que ressuscitariam, os mártires ressuscitariam por primeiro. Interessante isso, né, Dalgísio? Então, era muito importante, por exemplo, um fiel ser enterrado junto dessas relíquias. Vocês entenderam? Está ligado também à ressurreição. Então, começou a se procurar as relíquias para que elas fossem enterradas juntos aos mortos. Exatamente por esse motivo, ligado à ideia comumente aceitada entre os cristãos de que os mártires seriam aqueles que primeiro ressuscitariam no caso da ressurreição. Então, os mortos já eram sepultados com relíquias, junto das relíquias, ou pelo menos perto dos relicários. Isso porque, de forma, se podia acordar para a vida eterna ao lado desses soldados da fé, nós podemos dizer. E aí, Adalgísio, o que aconteceu? O culto das relíquias foi se tornando cada vez maior, aumentando cada vez mais. E já no século VII, nós podemos dizer que o arcebispo da Cantuária São Teodoro declarou que as relíquias deviam ser objetos de veneração e iluminadas, olha só, dia e noite pela luz de uma vela. Isso nós já estamos falando no século VII. O arcebispo da Cantuária São Teodoro especificou, colocou que essas relíquias ganharam uma tal importância que as relíquias deveriam ser iluminadas dia e noite pela luz de velas. Isso porque os textos estão dizendo. Depois, 2 séculos mais tarde, nós estamos aqui no século VII, século VIII, século IX, às portas da virada do milênio, né? A prática era obedecida pelo menos por diversos reinados. Por exemplo, tem-se relato já do culto das relíquias pelo rei Alfredo da Inglaterra. Isso porque você me pediu dados históricos e eu tive que ir atrás deles. Na Idade Média, durante a Idade Média, meu pai do céu, eu penso até que alguns exageros nós poderíamos colocar aqui, tá? Mas ganhou uma tal importância porque uma cidade era avaliada, por exemplo, se tinha a cabeça de Santa Catarina de Sena, o braço. Então, para nós percebermos que existiram também umas certas cruzadas, onde essas relíquias ganharam uma importância religiosa e social muito, muito grande. Então, durante a Idade Média e o que nós chamamos o período de construção das catedrais, o culto das relíquias atingiu seu auge, tá? No período de construção das grandes catedrais, Adalgísio. Nessa altura, a edificação e a manutenção de uma catedral era custeado já através dos donativos, oriundos também da questão das relíquias, né? Por exemplo, nós temos o relicário com a cabeça mumificada de Santa Catarina de Sena, como eu falei para vocês, e aos poucos isso foi ganhando uma importância social e eclesiástica muito grande, tá? Por exemplo, aquilo que eu já disse, a importância eclesiástica de uma diocese dependia muitas vezes da relíquia que ela possuía. Então, a importância eclesiástica de uma diocese, bem como a sua capacidade de atrair fiéis para as suas peregrinações, era muitas vezes dependente da quantidade e qualidade dessas relíquias que eram exibidas para veneração. Por exemplo, na Catedral de Colônia, em 1164, olha só, 1164, foi com todo orgulho, isso está relatado historicamente, que o arcebispo, Reinaldo de Dácio, expôs os corpos dos 3 reis magos. Catedral de Colônia, aqui nós estamos falando da Alemanha, E aí a gente pode falar de inúmeros outros exemplos da Idade Média, o Adalgísio. O Santiago de Compostela reclama que tem o corpo de São Tiago. Depois também os legionários romanos, também, e muitos, se criou em torno do manto de Cristo.
que os soldados romanos tiraram a sorte, jogaram dados, né? Lembram disso, né? Então, aqui se fala também que diversas partes desse manto de Cristo teria também se espalhado. A Catedral de Chartres, por exemplo, apresenta a túnica da Virgem Maria. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse período também se propaga a falsificação de muitas relíquias. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque bem sabemos que isso também aconteceu. O ser humano é aquilo que a gente fala, né? Aí nós podemos já falar na Idade Média de um culto estabelecido, tá, Dalgísio? Um culto das relíquias. Em breve, nós podemos dizer, não demorou muito que esses cultos das relíquias, esse culto, né, é um culto, tomou uma proporção, eu já disse, vou repetir, exagerada, tá? Sobretudo depois da tomada de Constantinopla. Nós estamos falando da Quarta Cruzada, a tomada de Constantinopla em 1204, século XIII. A coisa atingiu um tal nível insustentável, tá? Exageros. Ossos pequenos, pequenos bocados de pano, de santo, garrafinha com água do rio em que Jesus foi batizado, né? Saquinhos com pó de Adão, né? Do qual Adão foi criado. Não vou comentar, né, gente? O silêncio. Eram peças comuns, por exemplo, nos mercados do século XIII. Então, exageros à parte, isso aí aconteceu. Não vou negar aqui e a gente precisa ser sincero. E dada a cultura, né, a altura, chegou até a contabilizar-se mais de 700 verdadeiros pregos da cruz. Você entendeu? Já se encontravam ali, a uma certa altura, 700 pregos e todos reclamavam a autenticidade de ser os pregos, os verdadeiros pregos de Jesus na cruz. Eu penso que esse é um alerta, porque eu vejo entre a juventude, devoções aqui, cá e acolá, sei não, cuidado, porque a gente precisa entender a dimensão cristã, porque senão a gente cai numa espécie de magia, de paganismo, travestido de cristianismo, né? Então, aí hoje se fala muito da veracidade de algumas relíquias, e essa é uma questão que é importante, né? Agora, depois ali por volta do século XIII, o Concílio de Lyon, Adalgísio já começou a se preocupar com a história da autenticidade. E aí a igreja percebeu que os exageros precisavam ser contidos, tá? Os exageros precisavam ser contidos, que chegou a um ponto insustentável, tá? E aí a igreja, através do Concílio de Lyon, chamou a responsabilidade para quê? Porque nós precisamos, como igreja, diagnosticar a veracidade de todas essas novas relíquias, né? Parece que isso não foi muito suficiente, e aí chegou um momento também que alguns bispos, na Idade Média, século XIII, século XIV, começaram a proibir a veneração de todas as relíquias ditas aparecidas nos últimos anos. Então veja que a gente precisa tomar muito cuidado. Claro que com o caminho que nós fazemos hoje, a evolução da ciência, a gente precisa fazer um enquadramento que seja capaz de entender dentro da veneração aos santos, na perspectiva da imitação também do exemplo daqueles que deram a vida por Cristo, que também a maior veneração que nós podemos ter, o maior dom de Deus é imitar o santo na sua santidade, né? Agora, estamos aí a questão sobre o sudário de Turim, a questão que em determinado momento se alegou ser uma impostura, no outro determinado momento não, a questão da idade do pano obtida pelo famoso método do carbono 14. Então, todos esses estudos estão sendo feitos, estão sendo realizados, os cientistas envolvidos na pesquisa, também se levanta a questão se há uma possibilidade, por exemplo, de adulteração da relíquia, o que aconteceu, se é realmente autêntico. Então essas questões não são de hoje, né? Não são de hoje.
E aí a gente precisa entender que há hoje uma classificação das relíquias que se tornou um pouco clássica, Adalgiso, que é a primeira classe parte do corpo de um santo, os ossos, as unhas, o cabelo. Segunda classe são objetos pessoais de um santo, por exemplo, a roupa, o cajado. E de terceira classe inclui pedaços de tecidos que tocaram o corpo do santo, né? Ou no relicário onde uma porção do seu corpo está conservada. Tá? E é importante lembrar, e eu termino aqui dizendo, é proibido sob pena de excomunhão vender, trocar ou exibir para fins lucrativos relíquias de primeira e segunda classe. Tem que haver um certo controle dessas coisas. Gente, vamos para o nosso intervalo, uma pausa e voltamos na sequência. Muito bem, já estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Respostas. Que bom que você está com a gente. O tempo passa bem rápido aqui no programa, né? Muito bem, aí nós terminamos a pergunta do Adalgísio sobre as relíquias dos santos. E aí fizemos essa breve retrospectiva histórica. E eu penso que também hoje, haja vista aqui pelas redes sociais, eu vejo muita gente integrando a sua espiritualidade, o culto das relíquias. Eu acredito que a gente tem que ir com calma, serenidade, e eu sempre penso, gente, se nós estamos com o Papa e com os bispos, estamos seguros, tá? E é preciso dizer que uma devoção, ela não tem um aspecto vinculante para todo mundo. A espiritualidade, se você quer, e eu penso que é preciso ser dito que a relíquia do santo deve nos remeter a ele, a pessoa, sua vida, que é para nós um sinal e um testemunho importante desse que se tornou, pelo seu nível de comunhão com Deus, alguém que brilha dentro da comunidade cristã como um sinal luminoso que aponta para o Cristo. E isso é importante ser dito, não perder com o nosso culto aos santos a dimensão cristocêntrica da nossa fé, gente. Por favor. Tem gente aí que olha, eu fico preocupado. Eu acho que tem gente que não gosta de teologia por causa disso, que é para tirar essa confusão onde nós vamos invertendo a ordem e a importância das coisas. Cuidado. E isso seja dito. Os catequistas acompanhem essas coisas porque se você for atrás de alguns padres, eu penso que você vai beirar o exagero. Tem que cuidar, nossos bispos, segue tranquilo, nossos bispos, catequistas, a CNBB, porque tem tudo e o contrário de tudo nas redes sociais, gente. Tá? Tem gente usando revelação privada, afirmando que é dogma, que todo mundo para ser católico tem que ser daquele jeito. Não tem que ser daquele jeito. Vai se tratar, procura um terapeuta, tá? Porque esse narcisismo eclesiástico está levando muitos jovens. Esse narcisismo, né? Esse personalismo, uma pena. Vamos com calma, tá? E eu falo, os pais estejam atentos. Seu filho começa a aparecer de maneira muito esquizofrênica, muitos exageros. Cuidado! Uma dimensão do cristianismo hoje se tornou sectária. É uma seita. Tá? Perdeu a dimensão da catolicidade, que é a integração da unidade na pluralidade e a pluralidade na unidade. A seita é uniformidade. E ela vamos tomar cuidado por aí, gente. Vamos tomar cuidado. Vamos agora para a pergunta do Felipe. Eu não entendi muito bem aqui, porque embaixo, é o bairro. Não, o bairro São Francisco. O bairro São Francisco é vizinho lá.
vizinho lá de casa. Eu morei muito tempo ali na sede da CNBB, da São Francisco. Mas é o Felipe. Ah, não, para o Felipe aqui da TV Imaculada. Mas quem mandou a pergunta foi a Rita. Desculpem. Calma. Já me reintegrei aqui. A Rita, que mandou a pergunta lá do bairro São Francisco. Rita, abraço, saudação carinhosa para você. Padre, eu gostaria de saber por que o padre, na missa, tira um pedacinho da hóstia grande e coloca no cálice. Qual o significado desse gesto? Então, Rita, nós temos, em primeiro lugar, eu penso que seja importante aqui colocar uma razão histórica que remete aos primeiros séculos. De novo, nós vamos lá. Ali o que é partido é o corpo de Cristo, porque isso é pós a epíclese, pós-consagração. Nós já temos presente o corpo e sangue de Cristo. E ali nesse momento, só para você desenhar, visualizar, depois da consagração, já estamos quase na iminência da recepção do corpo do Senhor, da comunhão. No altar, o padre pega a hóstia maior, que nós vamos chamar de hóstia, tá? Chamada, se você quiser ser um pouquinho mais, hóstia magna, porque quer dizer que é aquela maior, e fraciona, porque a missa não começou sendo chamada de missa por vários séculos. A missa não era chamada missa, fração do pão. Por séculos, a nossa missa chamava-se fração do pão. Os cristãos se reúnem no dia do Senhor para a fração do pão. Pena que a expressividade daquilo que era importante para a comunidade hoje, o padre faz ali rapidinho, hein? Tá. Mas o pão tem que ser partido. Todo o significado teológico, Cristo que se dá, né? Se fraciona esta hóstia, em primeiro lugar, para viver aquilo, né, que Cristo tanto nos ensinou. O pão é sagrado, se é partilhado, e quando o pão é partilhado, ele é um pão para todos. O Cristo mesmo disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Então, ao fazer a fração do pão, uma pequena parte desta é tirada e mergulhada no cálice onde está já o sangue do Senhor, ou vinho consagrado. Então esse é o gesto. Você conseguiu visualizar? O padre parte, fração do pão, e normalmente da parte inferior da hóstia se tira uma pequena partícula. O dado histórico que eu vou passar para a Rita, primeiro, nos primeiros séculos, quem presidia a Eucaristia era o bispo. O padre, na acepção, o que existiu primeiro, historicamente, é o bispo e o diácono, né? O ancião da comunidade, que normalmente presidia a comunidade porque presidia a Eucaristia. Então, o que aconteceu? A figura do padre, como nós a concebemos hoje, ela vem como auxílio aos bispos. De fato, os presbíteros são colaboradores da ordem episcopal. Por quê? Porque desde o início foi assim. O sacerdote mesmo de uma diocese é o bispo. É isso. Os padres participam daquele que possui a plenitude do sacerdócio na diocese, que é o bispo. Por isso que a importância do bispo para nós é extraordinária. O bispo é um modelo de sacerdote. Que bonito. Eu penso que nós deveríamos retomar a teologia da igreja local. Nós precisamos retomar a teologia da igreja local. O bispo, né? O sacerdote por excelência. Mas ele tem uma ordem que é estabelecida segundo o grau da ordem, não é degrau, mas grau da ordem. Ela é concedida a uma participação no sacerdócio, cuja plenitude é celebrada por meio do bispo, do episcopo. Então, os padres presbíteros são colaboradores da ordem episcopal. O que aconteceu no início? Como as comunidades se multiplicaram, os bispos não tinham mais condições de estarem presentes nas Eucaristias. O que acontecia?
o padre que presidia a Eucaristia, para demonstrar sua comunhão com aquele que é o sacerdote, vamos assim dizer de uma maneira bíblica ali, o sumo sacerdote daquela região, porque logo a igreja vai se estruturando, uma diocese e um bispo, outra diocese e um bispo. Isso já estou falando nos primeiros séculos, nos 5 primeiros séculos do cristianismo. Então, para demonstrar a comunhão do bispo, do padre com aquele bispo, então se partia esta parte para introduzir no cálice para dizer: eu estou em comunhão com o bispo local, com o bispo da igreja local. Então, vejam que tem uma razão muito bonita de comunhão episcopal. Tanto que, gente, na Eucaristia a gente cita o nome do bispo, primeiro do Papa, e também nós citamos o nome do bispo. Isso não nasceu ontem. Isso não nasceu ontem. Então, é uma dimensão de comunhão que o padre, ele faz às vezes do bispo, certo? Tanto que quando o bispo chega na paróquia, né, normalmente em situações ordinárias, é o bispo que preside a Eucaristia. E a expressão máxima, a eclesiofania que eu falo, a epifania máxima da igreja, por isso é justamente na Quinta-feira Santa, na Missa dos Santos Óleos, onde se encontram na Igreja Mãe, Igreja Catedral, nós costumamos assim dizer, o clero reunido em torno ao seu bispo, os padres, diáconos e o povo de Deus, que ali não é um apêndice, pelo contrário, né? Então, você percebe que ali nós temos uma manifestação quase que comparando aquela visibilidade que serve para mostrar que a igreja é sacramento de salvação, de unidade entre todos nós. Então, ressaltado o primeiro aspecto da comunhão e unidade com o bispo, por quê? Porque eu não me ensino o que eu veio na minha cabeça. Eu ensino, ao estar em comunhão com o bispo, eu estou dizendo que eu estou em comunhão com os apóstolos. Eu estou em comunhão com a origem. Eu estou sendo fiel com aquilo que Cristo deixou. É uma dimensão de fidelidade, gente, de comunhão com Cristo. Por quê? Por que a igreja é apostólica? Por causa disso. Voltando no tempo, nós temos uma sucessão apostólica e que nos garante a nossa conexão com a ponte. Agora, em outros sentidos, nós podemos dizer também, Rita, que Cristo está todo no pão e está todo no vinho. Ah? O fato da gente comungar o corpo de Cristo, nós podemos dizer que Cristo está todo no corpo, Cristo está todo no sangue. Isso precisa ser esclarecido. Por exemplo, na maioria das comunidades hoje, também por uma questão prática, a comunhão acontece apenas sobre uma espécie, não é verdade? Você sabe. E normalmente é a espécie da hóstia consagrada. Não é isso, Rita? Algumas comunidades, porém, se organizaram e já fazem, por exemplo, tradicionalmente a comunhão sobre 2 espécies, que tem que ser acompanhados, gente. Não é assim, dá na minha cabeça. Isso aí tem que ser acompanhado pelo bispo, e tem as normas para isso, né? Mas aquele que comunga apenas sobre uma espécie, ele precisa entender que Cristo está todo no pão. Não está faltando um pedaço de Cristo, tá? Cristo está todo no pão. O pão é Cristo inteiro, o sangue é Cristo inteiro. Então também essa dimensão de pão do corpo e do sangue de Cristo. Cristo está contido todo no pão, todo no sangue. Então quem comunga o corpo de Cristo não está comungando uma parte de Cristo, mas Cristo todo, né, que está ali. Amados, olha como o tempo passa aqui, né? E nós chegamos ao final do nosso programa, 3º bloco. E agora, como já é tradição no programa Respostas, nós queremos invocar a bênção de Deus, de modo especial, que a Virgem Mãe, que é uma protagonista do tempo do Advento, que ela interceda por nós nesse tempo que nós vamos iniciar. Um tempo de graça, um tempo de conversão, um tempo tão bonito o Advento. Gente, eu sou apaixonado pelo tempo do Advento.
Olha, quanta coisa bonita dá para a gente fazer. E eu já sei que no próximo programa a gente vai responder algumas perguntas sobre o Advento. Não perca o próximo programa, tá certo? E vamos invocar então a bênção de Deus para que possamos bem viver esse tempo de graça que o Senhor dispõe na nossa caminhada de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada, aquela que pelo seu sim permitiu o Salvador de entrar na humanidade, de adentrar no tempo, que por intercessão dela abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim seja, abençoados na esperança, que é a virtude destacada no tempo do Advento, vamos vivenciar então como um tempo de graça. Fiquem com Deus, salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.